Igreja, vamos começar o nosso culto nessa noite. Aleluias. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Aleluias. Eu quero convidar você que está aí fora, que se achegue aqui. Vamos nos unir juntos para louvar ao Senhor, amém? Aleluias. Eu cumprimento a igreja com a paz do Senhor, amém? Amém. Aleluias. Você que está aqui nessa noite, eu tenho certeza que você separou o seu melhor para entregar ao Senhor, amém? Você trouxe a sua adoração, o seu louvor, e você está aqui. Então tenho certeza que o Senhor já separou algo especial para você, amém? Eu quero convidar você a fechar os seus olhos nesse momento e falar com o Senhor. Pai, em nome de Jesus, nós estamos, ó Deus, reunidos na Tua presença, Senhor, e te convidamos, Espírito Santo, venha fazer presente neste lugar. Venha, Deus, de encontro aos nossos corações, porque a Tua palavra disse que o Senhor nos sonda e nos conhece. Pai, eu não sei como cada um entrou aqui nessa noite, mas de uma coisa eu sei, o Senhor conhece todos eles, Senhor. Deus, o meu pedido é que o Senhor venha, Pai, visitá-lo, que o Senhor venha de encontro, e que o Senhor possa encontrar liberdade para agir, Pai, no nosso meio. Assim eu te peço e te agradeço em nome de Jesus. Aleluias, aleluias. O Senhor é bom, amém? Aleluias. Deus é maravilhoso e nós queremos adorá-lo nessa noite, porque a partir do momento que nós nos dispusamos a estar na presença do Senhor, o Senhor faz algo novo, o Senhor muda a história, o Senhor ressuscita sonhos, o Senhor traz revelação daquilo que a tua igreja precisa. E nessa noite não vai ser diferente, porque o Senhor não olha por quantidade, o Senhor olha no coração. E Ele sonda e conhece, amém? Aleluia, nós queremos louvar ao Senhor nessa noite. Aleluia, Jesus. Vamos declarar que os anjos adoram ao Senhor e nós também queremos adorá-lo em espírito e em verdade. Aleluia. Santo tu és, Senhor. digno de tudo.
ti, e tudo é para ti. Tua é a glória. Aleluia, Jesus, tu és soberano, Senhor. Dia e noite suba a ti nossa adoração. Dia e noite Nossa adoração. Dia e noite suba a ti 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 nossa adoração. Dia e noite suba a ti. Tu és digno de tudo. Aleluia, Jesus. Tu és digno de tudo. Pois tudo vem de ti, e tudo é para ti. Tua é a glória. Tu és digno, Senhor. te Aleluia. Aleluia, Jesus. te exaltamos, te exaltamos, ó Senhor. Aleluia. Te exaltamos. Declara, igreja. Aleluia. Te exaltamos. Te exaltamos, ó Senhor. Aleluia. Te exaltamos. Te exaltamos. Receba, Senhor, o nosso louvor nessa Te noite. Aleluia, Espírito Santo. Nós te louvamos, nós queremos te exaltar. Te exaltamos, ó Senhor. Te exaltamos. Te exaltamos. Te exaltamos, ó Senhor. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Você pode aplaudir, exaltando o Senhor nessa noite. Aleluia, aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Igreja, como é bom adorar o Senhor, amém? Aleluias. Eu não sei qual estágio você está hoje, porque as nossas vidas, a gente vive estágios diferentes. Às vezes o que nós vivemos hoje não é o que vamos viver amanhã, porque a palavra de Deus fala que Ele se renova todos os dias. Mas na nossa caminhada nós também temos lutas. Na nossa caminhada nós também temos dificuldade. E às vezes hoje a gente achou que foi uma que a gente não ia suportar. Mas às vezes na nossa caminhada nós vamos encontrar outras que nós vemos, nossa, aquela foi fácil. Mas o Senhor faz você passar por todas elas, amém? Eu hoje estava meditando no livro de Josué. E assim, uma palavra muito forte que o Senhor deu ali para Josué, porque ali ele tinha que assumir um reinado. E aí o Senhor falava ali na palavra para ele que ele tinha que ser forte e corajoso.
porque o Senhor era com ele. E se nós vivêssemos todos os mandamentos ali da palavra, nós seríamos bem-sucedidos. Essa palavra eu quero deixar para você, que você possa meditar no livro de Josué, porque não foi fácil, mas o Senhor disse para ele: se obedeceres todos os mandamentos, você será bem-sucedido. Aleluias. Que assim seja conosco, que nós devemos ser obedientes à voz do Senhor, porque nós louvamos aqui que tudo é para ti e tudo vem de ti, que toda a glória é dele. Amém? Aleluias. Vamos continuar adorando ao Senhor nessa noite. Aleluia, Jesus. Aleluias. Aleluias. As muitas gerações rendidas em louvor, cantando ao Cordeiro uma canção. Os que em ti se foram e os que hão de crer, cantando ao Cordeiro uma canção. O teu nome é o mais alto, teu nome é o maior, teu nome é sobre todos os tronos e domínios, governos e poderes. Teu nome é sobre todos, e os anjos clamam: Santo, toda a criação. Santo, exaltado és. Santo, santo para sempre. Aleluias. Santo tu és, ó Deus. Quem foi perdoado e redimido foi, cantem ao Cordeiro uma canção. Aquele que é livre e leva o seu nome, cantando ao Cordeiro uma canção. Cantaremos para sempre, amém. E os anjos clamam: Santo, toda a criação. Santo, exaltado és. Santo, santo para sempre. O teu povo canta: Santo, sim ao Rei dos Reis. Santo, tu sempre serás. Santo, santo para sempre. Aleluias. Aleluia, Jesus. Nós queremos, Senhor, te louvar. Nós queremos também ouvir a tua voz, ó Deus, falando conosco, Senhor. Santo tu és, ó Deus, para sempre. Tu és soberano, Jesus. Aleluias. Aleluias. Aleluia, Jesus. E os anjos clamam: Santo, toda a criação. Santo, exaltado és. Santo, santo para sempre. Aleluia, Jesus. O teu povo canta:
sempre serás santo, santo para sempre. Tu sempre serás santo, Sim, Senhor. santo para sempre. Aleluias. Eu quero te convidar nessa noite, igreja, com um ato de louvor ainda, com teu coração aí voltado para adoração ao Senhor, que você possa separar na sua mão o seu melhor. Aleluias. Porque sabemos que o Senhor é aquele que supre todas as coisas. Ele é santo para sempre. Para sempre, aleluias. Separa o teu melhor nessa noite. Vamos ofertar ao Senhor. Louvado seja o teu nome, Jesus. Eu quero orar por você nessa noite. Pai querido, nós sabemos, ó Pai, que somos dependentes do Senhor em tudo, Pai. E quando não agimos assim, Pai, muitas vezes nós nos perdemos, Senhor. Quão bom é depender do Senhor, porque o Senhor nos guia, o Senhor nos guarda, o Senhor nos dá o caminho, Pai, e assim em todas as áreas da nossa vida, Senhor. E nessa noite, Pai, eu quero clamar a Ti, Jesus, para que o Senhor manifeste o Teu poder na vida daqueles, ó Deus, que ainda, Jesus, é indeciso sobre a oferta e sobre o dízimo. Que o Senhor possa ministrar nos corações, porque é um ato de obediência. E a Tua palavra diz que o Senhor abre as comportas dos céus. E o Senhor não deixa faltar a farinha da sua panela, e nem o azeite. Se você for obediente, se você obedecer os mandamentos da palavra, e nessa noite com alegria que você possa semear a casa do Senhor. E eu quero declarar que você não ficará envergonhado, porque o Senhor irá te honrar, porque cada atitude de fé o Senhor honra, e sem fé é impossível agradar a Deus. Então você com alegria oferta na casa do Senhor. Se você assim veio da sua casa com esse propósito, oferta com alegria, e as bênçãos do Senhor sejam contigo, em nome de Jesus. Aleluias. E os anjos clamam, Santo, toda a criação, Santo, exaltado és, Santo, Santo para sempre. O teu povo canta, Santo, sim ao Rei dos Reis, Santo, tu sempre serás, Santo, Santo para sempre. Tu sempre serás santo, santo para sempre. Tu sempre serás santo, santo para sempre. Aleluia, Jesus. Aplauda o Senhor nessa noite. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Aleluias. Que você possa se assentar um pouquinho e ouvir os recados, é isso? Aleluias. Glória a Deus. Aleluia. Santo tu és. Você pode continuar adorando ao Senhor. Aleluia. Deus é bom. Ele é bom o tempo todo. Amém?
Nós louvamos a Deus por mais esse culto, por mais essa oportunidade de estarmos aqui na casa do Senhor. E nós queremos lembrar você, domingo, nosso culto de louvor e adoração, às 18h30, não fique de fora, amém? Será bênção, né? Todo o tempo, quando nós estamos na casa do Pai, Ele tem falado aos nossos corações, amém? Como nós fazemos toda quinta, não vai ser diferente hoje, quero dar oportunidade para quem quer dar um testemunho. Tem alguém que queira dar um testemunho? Eu acho bacana essa hora. Um vai olhando para o outro, abaixa a cabeça. Amém. Mas se você não tem, na próxima quinta-feira, eu creio, tem. Ô, Glória. Opa, tem sim. Espera aí, vamos pro Miguel. Boa noite, igreja. Paz seja conosco. Hoje eu queria agradecer por Deus e o Azaf, por causa que algum desses dias eu orei para o Azaf ser curado, e aí depois o milagre aconteceu. E eu fiquei muito feliz por isso. Então, eu tô aqui por isso. Amém. Glória a Deus. Amém. Maravilha. Aleluia. Paz, igreja. Eu queria agradecer a Deus e a vida da Paloma. Ela não está aqui, mas espero que ela esteja online vendo. Porque eu estava meio insegura assim, no meu trabalho, porque eu já estou lá um pouco mais de 2 anos e estava ocupando um cargo de analista sem ter isso em carteira. Então, eu agradeço a Deus que num culto de oração ela orou para que eu tivesse uma promoção. E a promoção que já estava prometida para os primeiros dias de novembro, já estava combinado com a diretoria e tudo, foi antecipada para o primeiro dia do mês que vem. Então, eu agradeço a Deus por essa oração e pelo milagre de Deus também na minha vida. É isso. Maravilha, Jesus. Deus é tremendo, amém? Deus seja louvado. Cura, promoção, né? Deus tem grandes coisas a realizar e vai realizar também na sua vida. Alguém mais quer dar um testemunho? Você tem a oportunidade. Tem mais alguém? Se não tiver mais ninguém, nós já vamos chamar nosso pastor para estar ministrando o ensino, né, da palavra de Deus aos nossos corações. E eu tenho certeza que você será grandemente abençoado nessa noite, amém? Pode se colocar de pé, aplaudir ao Senhor. Aleluias. Glória a Deus. Boa noite, irmãos. Que a paz esteja com todos. Amém. Louvado seja o nome do Senhor por estarmos juntos mais uma vez, cultuando ao Senhor. Podemos assentar, assim fica mais tranquilo. Eu louvo a Deus pela oportunidade de estarmos juntos e de aprendermos um pouco mais da palavra do Senhor, amém? Que o Senhor desperte em nós sempre uma sede, um desejo de aprender mais dEle. A igreja precisa aprender mais de Deus, amém? Queridos, nós hoje sim, oficialmente, nós iniciaremos uma nova série de estudos. Nós começaremos hoje uma série de estudos sobre os atributos de Deus. Nós vamos falar algumas coisas hoje, não sei se hoje dá tempo de entrar em algum dos atributos, são muitos atributos, não é? Mas nós queremos, no decorrer desta série, falar de alguns deles.
não é? Eu não vou dizer os mais importantes, porque nós vamos ver, inclusive hoje, que não há um mais importante do que o outro, não é? Então, deixa eu decidir, ver o que essas crianças estão decidindo, além de... Eles vão subir? Isso, tranca a porta agora e deixa eles... A gente abre no final do culto. Nós queremos falar sobre os atributos de Deus. Confesso que Deus tem me levado muito a meditar, a ler, a estudar sobre isto. E cada vez que nós nos aprofundamos, nós conhecemos mais de Deus. E quanto mais a gente conhece, a gente percebe que Deus tem muito mais para se revelar, não é? Então, nós queremos, ou por intermédio dessa série de estudo, levar você a conhecer um pouco mais de Deus, não é? Eu tenho dito, nos lugares onde eu tenho falado sobre isto, eu tenho dito que a igreja hoje não conhece a Deus, não é? A igreja adora um Deus que a própria igreja não conhece. Muito provavelmente, eu estarei pregando sobre isso no domingo, tá? Então, eu corro o risco de hora misturar o que eu vou dar de estudo com o que eu vou pregar domingo. Então, mas aí a gente vai tentando separar. Mas o intuito dessa série de estudos é exatamente isto, ou exatamente este, não é? Levar a igreja a conhecer um pouco mais de Deus, conhecer um pouco mais a respeito do Deus que nós estamos adorando, do Deus que nós servimos, do Deus que nós chamamos de Deus, não é? Então, conhecer um pouco mais sobre Ele, como de fato Ele é, e não como aquilo que nós criamos ou aquilo que nós formamos, não é? Porque a igreja tem formado a imagem de um Deus segundo a sua própria vontade, e tem deixado de lado Deus na sua essência e naquilo que Ele de fato é. Então, a intenção agora é nós começarmos a conhecer Deus como realmente Ele é. Romanos capítulo 11, versículo 33, é o texto que nós vamos ter por base inicial para esse estudo. Amém? Antes de ler, feche seus olhos. Pai, em nome de Jesus, nós estamos na Tua presença, já Te louvamos, Te adoramos, cantamos louvores a Ti. Senhor, a Tua igreja já Te adorou por meio das ofertas e dos dízimos. Senhor, por meio dos testemunhos compartilhados, Senhor, porque revelam a Tua grandeza, o Teu amor, o Teu cuidado, a Tua graça para com os Teus filhos. E nós somos gratos a Ti por isto. Agora eu Te peço, Senhor, por intermédio do Teu Espírito Santo, fala conosco. Ensina-nos, Senhor, nesta nova série de estudos. Ensina-nos um pouco mais sobre o Senhor, Pai. Nós queremos Te conhecer melhor, Pai. Queremos conhecer melhor a Tua essência, Senhor. Queremos conhecer melhor os Teus atributos. Queremos conhecer melhor quem Tu és. E é impossível conhecer-Te, senão por Tua própria revelação a nós. Então eu Te peço, no decorrer destas semanas, revela-Te a nós, Senhor. Revela-se um pouco mais a nós. Revela-Te um pouco mais a respeito de quem Tu és, para que possamos sair daqui conhecendo melhor o Senhor e possamos propagar e falar a respeito deste Deus que nós servimos. Por isso, nós dependemos do Teu Espírito Santo. Para aprender de Ti, Senhor, nós dependemos do Teu Espírito nos instruindo e nos ensinando. Então, fique entre nós, Pai. Deus querido, seja com aqueles que estão nos acompanhando também em suas casas e que o Teu Espírito, de alguma forma, também fale ao coração deles. Assim pedimos e já Te agradecemos. Amém, Jesus. Amém. Romanos capítulo 11, versículo 33, diz: ó profundidade das riquezas, tanto da sabedoria como do conhecimento de Deus. Ó profundidade das riquezas, tanto da sabedoria como do conhecimento de Deus.
Quão insondáveis são os seus juízos e quão inescrutáveis são os seus caminhos. Até aí. Paulo está descrevendo ou tentando descrever ou trazer uma definição que fique próxima do nosso entendimento a respeito de quem é Deus. E esta é uma definição bastante difícil, não é? Definir quem é Deus é algo muito difícil. Definir o que Deus é algo muito difícil, por que não dizer algo impossível? Mas é certo que talvez, se eu perguntasse, ou se eu perguntasse aqui, talvez você teria a sua definição de Deus. Não é? Se eu perguntar o que é Deus para você, ou quem é Deus para você, talvez você vai tentar dizer isto em algumas palavras, e provavelmente tentar encontrar as suas melhores palavras. Mas a verdade é que essas melhores palavras ainda não definem Deus na sua essência e na sua plenitude. E é impossível definir Deus em uma palavra, e é impossível definir Deus em uma frase, ou em algumas frases, ou quem sabe, talvez, em um texto. É impossível definir Deus. E por ser impossível definir Deus, o homem então tenta se aproximar disto por meio das qualidades de Deus, que são chamadas também de seus atributos. Então, se torna impossível definir quem é Deus, mas é possível nós conhecermos um pouco da sua qualidade, ou das suas qualidades, né? E essas qualidades de Deus, dentro do estudo teológico, são chamadas de atributos de Deus. Há alguns que definem uma quantidade de atributos, não é? Há uma linha teológica que vai definir aproximadamente 7 atributos, e segundo eles, esses 7 atributos englobam tudo aquilo que Deus é. Eu prefiro não ficar com esta linha, mas existem outros que definem um número bem maior do que isto. E há uma linha teológica que diz que os atributos de Deus são infinitos, ou, como diz Paulo, são insondáveis. Mas para nós pouco importa a questão do número de atributos. Para nós pouco importa se nós vamos conseguir estudar 7 deles, ou se nós vamos estudar 60 deles, ou se vamos estudar 100 deles, pouco importa. O importante é que cada atributo que a gente estude, a gente conheça um pouco mais de Deus. E mais do que conhecer teoricamente, que nós possamos fazer com que esse atributo se torne real em nossas vidas. Não é? Porque apenas conhecer na teoria, apenas conhecer em letra, seria muito mais fácil, e talvez um simples livro já te daria condições de você conhecer esses atributos, ou os nomes desses atributos, né? Mas a intenção nossa é que, além de conhecer teoricamente, você tenha esses atributos de Deus se manifestando na sua vida. Então, é impossível definir quem Deus é, mas é possível definir os seus atributos, ou as suas chamadas qualidades, né? Embora, quando tentamos estudar as qualidades de Deus, ou os atributos de Deus, nós vamos percebendo que, mesmo essas descrições que nós fazemos, elas acabam limitando um Deus que é ilimitado. Por esta razão é que, embora os atributos que nós vamos ver, ou que nós conhecermos, parecem nos ajudar a definir Deus, mas ainda assim esses atributos são limitados. Limitados de acordo com o nosso entendimento. Limitados de acordo com o nosso conhecimento. Então, todos os atributos que nós listarmos aqui está dentro do nosso limite de conhecimento. Então, são palavras ou qualidades que nós conhecemos.
Agora, a verdade é, e aí está uma das belezas dos atributos de Deus, é que Deus, ele é tão insondável, como diz Paulo, que aquilo que nós conhecemos de Deus não é nem perto daquilo que de fato Deus é. Ou seja, mesmo que a gente estude no decorrer dessa série de estudo, supondo-se que a gente estude 100 atributos de Deus, né, o que parece ser muito. Semana passada nós fizemos aqui uma dinâmica, com a ajuda daqueles que aqui estavam, nós chegamos a 10 atributos. Né, eu estou falando de repente estudar 60 deles, não que nós vamos fazer isso, tá? Senão iria demandar muito tempo. Mas mesmo se fizéssemos isto, ainda eles não descreveriam de fato quem Deus é. Por quê? Porque embora exista esse número grande de atributos, de qualidades que nós conhecemos de Deus, essas qualidades são qualidades que estão dentro do nosso limite de conhecimento. Então nós estamos colocando Deus no ápice das suas qualidades, mas dentro daquilo que está no nosso limite de conhecimento. Mas a verdade é que Deus é muito mais do que isto. E o que é a beleza dos atributos de Deus? É que tudo que nós conhecermos de Deus, na verdade está limitado àquilo que Ele decidiu se revelar a nós. Não é aquilo que eu estudei, não é aquilo que eu pesquisei. Na verdade, o que nós conhecermos de Deus se limita àquilo que Deus decidiu revelar-se a nós. Então, tudo que você conhecer de Deus aqui, significa que é isto que Ele quis revelar-se a você. Mas, no entanto, Ele é muito mais do que isso. Eu disse semana passada, Deus é tão infinito e é tão profundo, que nunca, jamais, nós conheceremos Deus na sua plenitude. Nem na eternidade nós conheceremos Deus na sua plenitude. Porque sempre terá algo novo de Deus a ser revelado. Eu dizia semana passada que Deus é como um diamante multifacetado. Um diamante de várias faces. E a cada virada que Deus dá, Ele revela algo novo para nós. E assim o será por toda a eternidade. Mas Ele decidiu, por vontade própria, revelar-se a nós, por meio dos seus atributos. Então a gente só pode conhecer a Deus com base naquilo que Ele decidiu revelar-se a nós. Mas embora Deus tenha escolhido revelar-se a nós, a verdade é que a igreja pouco conhece o Deus que serve. A igreja pouco conhece o Deus que a própria igreja chama de Deus. Né? Ou conhecemos quase nada desse Deus que nós servimos. Conhecemos talvez alguns atributos que são benéficos, entre aspas, para nós, né? Ou que diz respeito àquilo que nós queremos ou àquilo que nós desejamos. Por exemplo, conhecemos que Deus é amor, conhecemos que Deus é onipotente, conhecemos que Deus é onipresente, conhecemos que Deus é onisciente, conhecemos que Deus é santo. Embora, quando nós falamos de um Deus santo, ainda assim nós não conhecemos o atributo da santidade de Deus. Nós conhecemos de ouvir que Deus é santo, ou de cantar, né? Mas a verdade é, e nós vamos falar sobre isso quando entrarmos no atributo de Deus santo, a verdade é que nem o Deus santo nós conhecemos. Porque se conhecêssemos de fato o quão santo Deus é, as nossas atitudes seriam completamente diferentes daquilo que nós vivemos. Nós falamos que Deus é santo, e de fato Ele o é, mas Ele é tão santo, que se nós entendêssemos essa santidade, nós ficaríamos como Isaías, quando viu, né, no templo. A Bíblia diz que Isaías ficou apavorado. Ai de mim que vou perecer, ai de mim, não é, que sou um homem de lábios impuros, porque de fato ele não apenas ouviu ou cantou a santidade, ele viu a santidade de Deus.
Então nós não conhecemos de fato os atributos. Então a ideia dessa série de estudo é isto. É tentar trazer para nós um pouco desses atributos de Deus. Lembrando que, quando a gente fala dos atributos de Deus, eles cabem igualmente à Trindade. Tá? Então, todos os atributos que nós falarmos aqui, eles são igualmente aplicáveis à Trindade. Então, qualquer atributo que dissermos Deus é isso, que significa que Deus o é, Jesus o é e o Espírito Santo também o é. Todos os três, porque são Deus, tá bom? Ou é Deus em um só, né? Porque são Deus, parece que é mais de um Deus. Não, na verdade é um Deus, porém é trino, tá? Mas nós não vamos entrar, ainda não. Talvez até o final do estudo a gente fale um pouco sobre a Trindade também, porque tem a ver um pouco, tá? E mesmo estudando os atributos, como eu disse, não quer dizer que os atributos vão descrever de fato quem Deus é. Tá? Vai descrever dentro daquele limite que Deus decidiu se revelar a nós. Agora, por que estudar os atributos de Deus? Qual a importância de nós estudarmos esses atributos? Não é? Que é algo que não é estudado, é algo que não é falado. Não é? Pouco se fala nas igrejas a respeito dos atributos de Deus. Não é? Pouco se conhece a respeito disso. Eu dizia a um determinado grupo que eu sou de uma época mais antiga. Não é? Então, eu me converti em 81. Não é? Boa parte de vocês não pensava nem em nascer. Não estava nem nos planos. Mas eu sou de uma época em que a igreja ainda ensinava sobre os atributos de Deus, em que a igreja ainda ensinava o que Deus é de fato. Um Deus santo, um Deus poderoso, um Deus grande, um Deus onipresente, um Deus onipotente, né? Um Deus onisciente, um Deus poderoso, um Deus eterno. Mas com o passar do tempo, a igreja parou de ensinar a respeito dos atributos de Deus. E aí pouco se sabe sobre isto. Então por que estudar isto agora? Por que trazer isto novamente para a igreja? E na verdade não é que novamente, a verdade é que deveria continuar ensinando sobre isto. E qual é a importância de se estudar a respeito dos atributos de Deus? Primeiro, porque aí nós podemos ter um vislumbre do caráter do Deus que nós servimos. Gente, é incrível como a igreja serve um Deus que a igreja não conhece. Apenas serve. Mas desconhece este Deus. Não conhece o caráter desse Deus. Nós vamos nos aprofundar muito sobre isso em determinados atributos de Deus, para a gente perceber o quanto nós não conhecemos este Deus. Não é? Então, é importante estudar sobre isso primeiro, para que nós possamos conhecer o caráter do Deus que nós servimos. Não apenas as qualidades que nós escolhemos conhecer. Porque muitos pensam que conhecem, mas porque escolheram determinadas qualidades, escolheram determinados atributos. Por exemplo, é fácil para qualquer igreja eu falar a respeito do atributo amor. E aí toda a igreja vai conhecer isto. Porque é um atributo que é falado, que é ensinado. Porque quando eu aprendo sobre o amor, então eu estou dizendo que Deus é amor e que Deus vai me atender, porque Deus me ama, porque Deus ama a humanidade, e de fato Ele o é. Mas o amor não define Deus na sua totalidade. Né? Deus é um Deus justo. Quantas vezes você tem ouvido isso nas igrejas? Porque um Deus justo assusta. Um Deus irado, que é um dos atributos, assusta.
Um Deus que ama o pecador atrai. Mas um Deus que tem ódio pelo pecado, eu não estou dizendo que é um Deus que abomina, não. Estou dizendo que é um Deus que tem ódio, que odeia o pecado. Pouco se há falado. Porque nós estamos trazendo o nosso conhecimento de Deus e o caráter de Deus está limitado naquilo que nós queremos conhecer dele ou naquilo que nos faz bem. Então, estudar os atributos de Deus vai nos dar uma visão mais ampla a respeito do caráter de Deus. E aí nós vamos entender que Ele de fato é bom, que Ele de fato é amor, mas Ele também é justo, mas Ele também é santo. E por ser justo e por ser santo, Ele não combina com o pecado e com muitas coisas que nós cometemos. Mas achamos que não tem problema, afinal Deus é amor. Percebe como nós conhecemos pouco dos atributos de Deus? Então, por que estudar os atributos de Deus? Para conhecer de fato o caráter de Deus. Deus é muito mais do que aquilo que você pensa, querido. Deus é muito mais do que a visão que você tem deste Deus. Deus é muito mais do que a visão que apresentaram para você sobre este Deus. Então precisamos aprender para isto. Precisamos aprender dos atributos de Deus para saber mais sobre quem Ele é, para saber mais o que Ele é. Quem é esse Deus que nós chamamos de Deus? Como Ele é? Como Ele age? Como Ele responde às nossas atitudes? Tudo isso está dentro dos seus atributos. Consequentemente, quando eu estudo os atributos de Deus, então eu de fato o adoro. Porque é impossível adorar aquele que você não conhece. E uma das provas que a igreja não conhece o Deus que serve, é que a igreja não adora como adorava outrora. Vai para o livro dos Salmos e pega Davi, que conhecia muito Deus que ele servia. Eis a razão porque Davi era chamado segundo o coração de Deus. Não é porque Davi não errava, mas é porque Davi conhecia o Deus que ele servia. Aí você vai para o livro dos Salmos, você consegue encontrar uma série de louvores, de adoração a Deus, que expressavam a grandeza, a soberania de Deus. Você vai para um tempo antigo, um tempo mais passado, e aí eu falo da minha época ainda, em que eu ainda era criança, adolescente, jovem na igreja. O tempo de adoração, o tempo de louvor, era um tempo de adorar a Deus de fato. Mas a igreja desconhece tanto, ou conhece tão pouco a Deus, que aquilo que nós chamamos de adoração hoje, nada mais é do que música. Nada mais é do que canções. E boa parte delas, trazendo uma palavra de ânimo para nós mesmos. Para tentar nos colocar para cima. Eu vou falar sobre isso domingo. A igreja faz culto para si mesmo, porque não conhece a Deus. Os nossos hinos hoje em dia é que Deus vai fazer, que Deus vai batalhar, é que vai na frente e você vai vencer, vai na frente e que Deus vai logo atrás. Os nossos hinos são assim. Deus vai fazer por você, você vai vencer, você vai superar, tudo a nosso respeito. Pouco se tem hinos que reconheçam quem Deus é. Agora, como é que eu vou compor hinos que adorem a grandeza de Deus, se eu não o conheço? Estudar os atributos de Deus vai me dar base para, de fato, adorá-lo. Quer tirar uma base? Pede para a igreja ficar 10 minutos só em adoração. 10 minutos só adorando ao Senhor. Vai começar bem. Deus, Tu és maravilhoso.
Deus, tu és o Todo-Poderoso. Deus, tu és o Deus conosco. Deus, tu és santo, grande. Deu 2 minutos, você não sabe mais o que fala. Você não conhece mais sobre este Deus. Estudar os atributos de Deus nos levará a adorá-lo pelo que de fato Ele é. A adoração ou a concepção que nós temos de Deus, ela é para a adoração aquilo que o alicerce é para o templo. Se tirar o alicerce, o templo vai ruir. Se tirar o conhecimento que a igreja tem de Deus, a adoração foi embora. Não passa de cânticos, de músicas, de letras. Então, conhecer os atributos de Deus vai nos levar a adorá-lo, como de fato Ele deve ser adorado. Por que estudar os atributos de Deus? Porque se nós quisermos ter de volta aquela vida de poder, e quantos de nós falamos sobre isso? Antigamente, pastor, a igreja orava, as coisas aconteciam. Antigamente tinha um monte de milagre. Antigamente, os paralíticos andavam, um monte de coisa acontecia. Por que não acontece mais nos dias de hoje? Se quisermos voltar à mesma vida de poder de antigamente, nós devemos começar a nos aproximar novamente da concepção daquilo que Deus é, do Deus que nós servimos. A gente não consegue ministrar na vida de outro, porque a gente não conhece o Deus que a gente serve. A gente conhece um Deus que muito resolve os nossos probleminhas. Como eu citei semana passada da menininha com Albert Einstein. Muito a gente conhece o Deus que resolve os nossos problemas. Então, o nosso conhecimento é muito limitado. Estudar os atributos de Deus vai ampliar o meu conhecimento a respeito deste Deus que eu sirvo. E aumentando este conhecimento, aumenta e intensifica a minha adoração a Ele. E aí eu vou começar a adorar da forma correta. Então, por isso é importante estudar os atributos de Deus. E você vai perceber isso na medida que a gente entrar nos atributos. Eu, pelo menos, eu tenho pego um gosto enorme por isso. Tenho amado estudar sobre os atributos de Deus. Olha que eu já sirvo ao Senhor há muito tempo, mas agora pelo menos que eu me lembre, fora tempo dos estudos de teologia, mas que também são muito rasos, em relação aos atributos de Deus, porque é tudo muito corrido, mas que eu me lembre, é a primeira vez que eu estou agora me aprofundando mais nisso. E é tão gostoso, gente. Você vai conhecendo mais a Deus, você fica boquiaberto da grandeza do Deus que nós estamos servindo. E nós não fazemos a menor ideia. Porém, estudar sobre os atributos de Deus pode trazer para nós alguns erros, e alguns deles que são extremamente perigosos, e que muitas pessoas têm cometido, quando tentam entender, ou compreender os atributos de Deus. Alguns erros que são perigosos, e que, dependendo deles, se tornam gravíssimos. Porque podem colocar em xeque, pode colocar em jogo, a perfeição de Deus. Por exemplo, um dos principais erros cometidos é priorizar um atributo em detrimento ao outro. É achar que tal atributo é mais importante do que o outro. Ou que tal atributo, ele tem mais força para agir do que determinado outro atributo. Por exemplo, um caso muito comum são os 2 atributos, amor e juízo. Ou Deus é totalmente amor,
e se ele for totalmente amor, então ele não pode ser totalmente justo. Ou ele é totalmente justo, e se ele for totalmente justo, então não dá para ser totalmente amor. Ou, outro erro é dizer, olha, aqui Deus agiu com amor, mas há momentos que Deus vai agir com justiça. Quantas vezes nós já dissemos isso? Há situações que Deus vai agir com amor, mas há situações que Deus vai agir com justiça. É uma compreensão errada dos atributos de Deus. Deus não é como nós, e os atributos não se manifestam em Deus como as nossas qualidades se manifestam em nós. Porque as qualidades em nós, elas estão em nós, mas elas não nos definem. Não sei se vocês compreendem isto. A qualidade está em mim, mas ela não me define, mas ela se manifesta em mim. Os atributos, eles não estão em Deus, eles definem Deus. Então Deus não pode, como nós, ou como muitos de nós pensamos, em determinado momento, ele agir com amor, e em outra situação ele agir com justiça. Porque parece que uma coisa aniquila a outra. Não, se Deus agiu com amor aqui, mas depois ele vai vir agir com justiça. Eu estou dizendo que quando ele agir com justiça, ele não age com amor. Ou ele age com uma coisa, ou ele age com outra. Como se Deus pudesse fazer isso. Como se fosse possível para Deus, na sua essência, separar os seus atributos. Mas não, os atributos definem quem Deus é. Os atributos não são qualidades que se manifestam em Deus, diferente de nós. Os atributos definem quem Deus é. Então não é que Deus age com amor, Deus é amor. Entendem isso? Não é que Deus age com justiça, Deus é justiça. Então é impossível Deus, em determinado momento, agir com amor, mas não com justiça. Ou vice-versa. Deus não pode deixar de lado o seu atributo. Então ele deixou a justiça de lado para poder agir com amor, não. Todos os atributos, eles atuam simultaneamente em Deus. Então o mesmo Deus que é 100% amor, é o mesmo Deus que é 100% justiça. O mesmo Deus que é 100% graça, é o mesmo Deus que é 100% justo. Ora, a graça vai ser sentida por nós e percebida por nós. Ora, a justiça vai ser sentida e percebida por nós. Mas é uma concepção nossa. Mas isso não define, o agir de Deus. Deus não age de acordo com a circunstância ou de acordo com a situação. É uma forma errada de interpretar ou de compreender os atributos de Deus. Achar que em determinados momentos, determinado atributo vai falar mais alto. Não, Deus não tem isto. Os atributos de Deus agem em Deus em todo o tempo. Amor e justiça agem do mesmo jeito. É errado pensar que Deus é menos justo quando Ele salva um pecador que estava completamente perdido e que cometeu diversas atrocidades. E você vê Deus salvando e você fala assim, não, porque Deus aqui não foi tão justo, mas foi muito amoroso. Ou quando Deus pune e condena à morte eterna e ao inferno. Um pecador que não se arrependeu, um pecador que não quis aceitar a Jesus. É errado nós pensarmos aqui, Deus não foi tanto amor, aqui Deus foi mais justo. Então, por justiça, Deus condenou. Então, aqui Deus deixou o amor de lado. Não. Deus não deixa nenhum dos seus atributos de lado. Todos eles estão atuando na sua plenitude, porque todos eles definem Deus. Amém? Entendido isto? Então Deus é 100% tudo,
Qualquer atributo que nós trouxermos aqui, Deus é 100% Ele. Nenhum atributo manifesta-se separadamente de Deus, e nenhum atributo está ausente em Deus em qualquer uma de suas manifestações. E aí isto é importante nós entendermos. Nenhum atributo está ausente em Deus em qualquer uma de suas manifestações. Porque se um dos atributos estiver ausente em Deus em qualquer uma de sua manifestação, ele deixou de ser perfeito. Entende? Parece pesado, mas é real. Se algum dos atributos de Deus, em alguma manifestação, a gente disser, esse atributo não estava presente quando Deus agiu assim, nós estamos tirando esse atributo. Se tirou esse atributo de Deus, Deus deixou de ser perfeito. Então, nenhum atributo se ausenta de Deus. Em qualquer manifestação, pastor, mas aqui a justiça de Deus atuou muito, mas o amor dele estava atuando ao mesmo tempo, querido. A justiça de Deus atuou muito forte aqui, mas a graça dele também estava atuando da mesma forma, porque ai se não fora a graça de Deus. Então precisamos entender, quando estudamos sobre os atributos de Deus, que Deus não se separa e os atributos não se separam. Uma das grandes definições de Deus é que Deus é o que é. Deus é o que é, e Ele se apresenta dessa forma. Tudo o que Ele o é por completo. Tudo o que Ele o é por completo. Se Deus é amor, Ele é amor por completo. Se Deus é justo, Ele é justo por completo. Se Deus é santo, Ele é santo por completo. Se Deus é um Deus irado, Ele é irado por completo. Se Deus é um Deus que odeia o pecado, Ele odeia por completo. Não é meio termo. Não, Deus Deus odiava o pecado lá antigamente. Antigamente Deus era diferente. Nós vamos falar sobre isso na imutabilidade. Mas a igreja de hoje define Deus assim, ou não é? Não, hoje é um Deus diferente. Se Deus fosse como era lá no passado, aí a gente estava aflito. Não é? Quantas vezes nós ouvimos isso? E aí, o que dizer da imutabilidade de Deus? Que a Bíblia diz que Ele não muda. Como é que a gente diz que se fosse o Deus do passado, seria diferente? Nós estamos dizendo, Ele mudou. O Deus de hoje é diferente do Deus lá do tempo da lei. Quem disse? Ele é o mesmo. O que mudou é a concepção que a igreja tem e o conhecimento que a igreja tem do Deus que ela está servindo. Deus é o mesmo. E o que Ele o é por completo. Cada um dos seus atributos se manifestam por completo. Ele não age nos seus atributos por escala. E isso é importante quando a gente estuda sobre os atributos de Deus. Os atributos de Deus não se manifestam por escala. Não há circunstâncias em que Deus vai ser mais amoroso e outras Ele vai ser menos amoroso. Não há circunstância em que Deus vai ser mais justo e outros menos justo. Não há circunstância em que Deus vai agir com mais poder, em outras, não, aí Deus nem agiu com tanto poder, Deus só, colocou um dedinho, e a gente às vezes fala isso, nas nossas falácias, não é? Se Deus colocar só um dedinho, aí o negócio já é complicado. Não, parece que Deus vai medindo, não é? Não, tudo em Deus é na sua plenitude, querido, Ele não trabalha por escala. Deus não tem, é impossível para Deus agir com o seu poder por escala. Deus não tem um pouco de poder, como nós pensamos. Não é? Não, se fosse só um pouquinho do poder de Deus, e às vezes a gente até ora assim, não é? Deus, me dá só um pouquinho, da tua bondade, me dá um pouquinho do teu poder, como se fosse possível. Deus não tem escala, querido, Deus é na sua plenitude. Quando Ele manifesta o poder, Ele manifesta por completo. Quando Ele manifesta o amor, Ele manifesta por completo. Ele manifesta por completo. Deus não trabalha por escalas nos seus atributos. O que Ele é por completo. O que Ele é 100%.
Tá? Então ele não trabalha por escalas. É um erro estudar os atributos ou tentar compreender os atributos de Deus por essas escalas. Amém? Então nós vamos aprender sem essas escalas. E aí nós vamos ver que alguns atributos de Deus, que embora pareçam pesados ao nosso entendimento, mas eles não aniquilam outros atributos. Não é porque Deus é isso que ele deixa de ser aquilo. Todos estão atuando no mesmo tempo. E é esta que é a grandeza de Deus, esta que é a maravilha de Deus. Então esse é o Deus que nós temos. Há dois aspectos que são importantes na teologia quando se estuda a respeito dos atributos de Deus. Dois aspectos que nos ajudam a entender esses atributos e a grandeza de Deus. O primeiro aspecto é o que nós chamamos de imanência. O que é imanência? Significa que Deus não é um espectador daquilo que Ele criou. Imanência significa estar dentro de si mesmo. Então Deus não é um espectador da criação nem da criatura. Deus não é um espectador do universo. E para a gente entender o atributo de Deus, a gente precisa primeiro compreender este aspecto da pessoa de Deus. Esse aspecto primeiro chamado imanência. O que é imanência? Refere-se à sua presença ativa e contínua na criação. Deus está agindo em tudo. A imanência nos revela que Ele não é um Deus que fica assentado apenas no alto e sublime trono, olhando tudo o que está acontecendo. Não, Deus é um Deus que está presente em tudo. Ele está envolvido com tudo. Tudo o que acontece, Deus está envolvido. Deus não está assistindo, Deus não é um espectador. E se a gente não entender isso, a gente não vai conseguir entender muitos dos atributos de Deus. Porque senão a gente vai ter uma visão de um Deus muito distante. Mas a verdade, a imanência nos mostra e nos revela que Deus está envolvido com tudo. Quer uma prova disto? Deus está tão envolvido que Ele se envolve com você. Ou não é assim? Nas suas orações, você ora, Deus está te ouvindo. Ele é tão grande, Ele é tão sublime, Ele é tão soberano, Ele é tão majestoso, mas Ele está envolvido com você. Nos seus pequenos problemas, Deus está envolvido. Isto revela a imanência de Deus. Ou seja, Ele não é um espectador com a sua criação. Ele está junto com aquilo que Ele criou. E a Bíblia vai falar isso diversas vezes. Então Ele está envolvido com a sua criação. Isto é imanência. Mas existe um segundo aspecto que se chama transcendência. Transcendência significa que Deus é infinitamente superior a tudo aquilo que Ele criou. Olha a grandeza do Deus que nós servimos. Ele é ao mesmo tempo aquele que está envolvido com tudo, que está no meio de tudo que Ele criou, mas mesmo estando no meio, a transcendência vai dizer que Deus é infinitamente superior a tudo aquilo que Ele criou. Então Ele está envolvido, mas Ele é superior. A imanência vai dizer que Deus, por estar envolvido, Ele é acessível a nós. Então Ele permite com que a gente se aproxime dEle. Agora, o que a imanência e a transcendência nos revela sobre Deus? E nós precisamos entender muito bem esses dois aspectos. Porque o fato de Deus se tornar acessível a nós, o fato dele estar envolvido e ter intimidade conosco, o fato dele estar envolvido e ser atuante no nosso dia a dia, não significa que ele é um semelhante a nós. A transcendência vai dizer que, embora seja acessível, ele continua sendo infinitamente superior a nós. Embora seja íntimo, ele continua sendo infinitamente maior do que todos nós. Superior a todos nós. Ele está acima de todos nós. Por que é importante estudar ou conhecer a imanência e a transcendência de Deus? Porque a falta do conhecimento dos atributos de Deus tem levado a igreja a um outro mal chamado falta de reverência.
E porque a igreja não conhece os atributos de Deus e não conhece a transcendência de Deus, e a maioria da igreja conhece a imanência de Deus. É um Deus que está no nosso meio, é um Deus que se envolve conosco, é um Deus acessível, é um Deus que permite com que a gente vá. E aí tem muita gente chamando Deus de mano, chamando Deus de cara, porque parece que Ele está envolvido, e de fato Ele está. Mas a imanência de Deus não aniquila a transcendência dEle. Ele está envolvido conosco, mas mesmo onde você está, mesmo dentro de você, mesmo as suas coisas, Ele continua estando acima de você. Ele é maior do que você, Ele é superior a você e a tudo o que você existe. Mas porque nós não conhecemos isto, nós estamos transformando Deus em um brother. Ah, não, mas Deus é meu chegado. Não, querido, Deus é Deus. A imanência de Deus diz que Ele está junto com você. Ele se envolve junto com você. Mas junto com a imanência tem a transcendência de Deus, que diz que Ele é superior a você. Ele é digno de reverência, porque Ele está acima de tudo e acima de todos. E são dois aspectos que a gente precisa conhecer muito bem. Ele está envolvido? Está envolvido. Mas mesmo estando envolvido, Ele é soberano. Mesmo estando envolvido, Ele é grandioso. Mesmo estando envolvido, Ele é majestoso. E majestoso significa que Ele reina. Ele não é qualquer um, querido. Ele é a autoridade das autoridades. Ele está acima de tudo, Ele está acima de todos. Ah, mas Ele está junto comigo. Está, mas continua sendo um Deus acima de tudo. Continua sendo majestoso. Continua sendo digno de ser reverenciado. Porque já não conhece Deus na sua plenitude, não o reverencia mais. Saudade da época em que a noiva reverenciava o noivo. Saudade da época em que a igreja se prostrava diante do Deus que a igreja serve. Mas a igreja foi transformando esse Deus num camarada, num amigo, num brother, não é? E aí por isso os nossos cultos são de qualquer forma. Por isso a nossa adoração é de qualquer maneira. Não é porque nós conhecemos muito Deus, não é? Tem gente que pensa que é. Não, porque agora a gente é mais íntimo de Deus. Não, pelo contrário, é porque você conhece pouco de Deus. Porque se conhecesse Deus, você o reverenciava. É assunto de domingo, eu estou trazendo para hoje. Domingo você finge que não ouviu isso. Mas é uma verdade, querido. Então, estudar os atributos de Deus é entender a imanência de Deus. É um Deus que, embora sendo tão soberano, tão majestoso, mas Ele é acessível a você, se torna no seu meio, Ele age, Ele atua no seu meio, Ele está envolvido com você. Mas mesmo sendo um Deus tão maravilhoso que se envolve, não é? Tão humilde, mas ainda assim continua sendo um Deus tão soberano, um Deus tão santo, tão majestoso, tão absoluto, tão acima de tudo, tão acima de todos. Que se não for o próprio, nós não éramos dignos nem de nos aproximarmos dele. Tamanha a sua grandeza, tamanha a sua santidade. Sendo assim, queridos, Deus é imanente, porque se envolve, mas é transcendente, porque está acima de tudo e acima de todos. É esse Deus que nós devemos servir, é esse Deus que nós devemos conhecer. Antes de conhecer os atributos, nós precisamos conhecer de fato este Deus. Para então entrarmos de fato nos seus atributos. E estudar os atributos de Deus, nós precisamos conhecer as categorias desses atributos. Há pelo menos duas linhas de categorias de atributos de Deus. Sendo que a segunda é muito mais usual do que a primeira. Não é? A segunda é a que mais nós usamos teologicamente em qualquer tipo de estudo. Você vai usar muito mais a segunda. Mas a primeira categoria de atributos de Deus são definidas como atributos naturais e atributos morais. Esta é uma qualificação dos atributos de Deus. Pouco usual, não é? Mas a teologia estuda sobre isto,
né, que são os atributos naturais e os atributos morais de Deus. O que é que diferencia um do outro? Os atributos naturais envolvem a essência de Deus, ou aquilo que de fato Ele é. Não é aquilo simplesmente que Ele executa, o que Ele faz, mas é aquilo que de fato Ele é, porque envolve a sua essência, independente do que Ele esteja fazendo. E esses atributos naturais, eles não se revelam por aquilo que Deus faz, mas eles estão simplesmente em Deus, em si só, por aquilo que Ele é. Por exemplo, um dos atributos naturais é a eternidade. Deus é eterno. Independente do que Ele faça, Ele é eterno. Este é um atributo natural de Deus. Este é um atributo que está na essência de Deus. Por exemplo, Ele é onipresente. Onipresença é um atributo natural de Deus, porque Ele de fato está em todos os lugares, né? Tem uma coisa interessante sobre isso que eu vou falar daqui a pouco, talvez eu fale, vamos ver. Mas são atributos naturais, porque dizem respeito à sua essência. Atributos morais são aqueles que dizem respeito à sua vontade. Então é aquilo que Ele faz. Por exemplo, bondade, Deus é bom. Deus é amor, são atributos chamados de atributos morais, porque se referem àquilo que Ele executa, se referem àquilo que Ele faz, se refere àquilo em que Ele manifesta a sua vontade. E pela sua vontade, Ele é amor, pela sua vontade, Ele é bom, pela sua vontade, Ele é justo. Então esses são atributos morais. Os naturais não. Os naturais não é pela sua vontade, os naturais é a sua essência. Ele é eterno, Ele é infinito, né, que são duas coisas diferentes, são a sua essência. Tá? Então são atributos naturais. Esta qualificação pouco é usada. Muito mais se usa a segunda qualificação, que são as categorias dos atributos comunicáveis e atributos incomunicáveis. Né? O que são atributos comunicáveis? Atributos comunicáveis são aqueles atributos que Deus, por escolha própria, Ele decidiu compartilhar com o homem. Então Ele o é na sua plenitude, mas em uma medida pequena, Ele decidiu compartilhar conosco, com a humanidade. Tá? São chamados de atributos comunicáveis, porque Ele comunica esses atributos conosco. Por exemplo, amor é um atributo comunicável. Deus é amor, mas Ele decidiu comunicar conosco, ou compartilhar conosco este atributo. Por esta razão é que nós podemos amar, porque Deus compartilhou conosco esse atributo dEle. Claro que em uma porção menor. Então nós nunca vamos amar como Deus ama, né? Nem a Ele próprio nós vamos conseguir amar como Ele ama, porque a nossa porção de amor é uma porção que Deus compartilhou conosco do seu atributo. Sabedoria, Deus é sábio, mas é um atributo comunicável, porque Ele decidiu compartilhar conosco a sabedoria. Deus é bom, é um atributo comunicável. Deus é justo, é um atributo comunicável. Deus é santo, é um atributo comunicável. São atributos que Ele compartilha com o homem, né? E o homem é a única criação com quem Deus compartilha os seus atributos comunicáveis. Não se sabe por quê, e só Ele o sabe, né? Mas Ele decidiu escolher a humanidade para compartilhar esses atributos. Ele poderia ter compartilhado com qualquer outro da criação, mas Ele decidiu escolher a humanidade. E Ele compartilha esses atributos chamados atributos comunicáveis, que Deus compartilha conosco. Tá? Então nós vamos falar, na medida que a gente for falando dos atributos,
a gente vai dizendo se ele é comunicável ou não, tá? Aqui são alguns exemplos apenas. E o que são os atributos incomunicáveis? São os atributos que Deus não compartilha com o homem. Atributos que Deus não comunica com o homem. Atributos que só são dele, que pertencem somente a ele. Lembrando que quando eu digo Deus, eu estou me referindo à Trindade, tá? Então esses atributos incomunicáveis, nenhuma outra criação tem, ou nenhum outro ser criado tem. Nem anjos, nem demônios, ninguém tem. São atributos incomunicáveis, que só pertencem a Deus. Por exemplo, a eternidade. A eternidade é um atributo incomunicável. É um atributo que só pertence a Deus. Nenhum outro ser é eterno. Ah, pastor, mas nós não vamos viver a eternidade? Sim. Quando a gente for estudar o atributo da eternidade, a gente talvez detalhe um pouco mais sobre isso. Mas a eternidade que nós vamos viver, tanto nós quanto os anjos, é uma eternidade futura. É uma eternidade da nossa criação para frente. Os anjos vão viver uma eternidade da criação deles, porque os anjos foram criados daí para frente. A eternidade de Deus é uma eternidade que nós chamamos de... Me fugiu a palavra agora. Quando eu achar a palavra, eu compartilho com vocês. Talvez no atributo de eternidade eu fale sobre ela. Tá? Mas a eternidade de Deus é uma eternidade que não é limitada ao tempo. Ou seja, Deus não é eterno para frente. Ele é eterno tanto na nossa visão, tá? Porque para Deus não tem isso, tanto no passado quanto no futuro. Ou seja, Deus não tem um começo, ele sempre existiu. Então é uma eternidade para trás. Toda outra criação tem um início. Toda outra criação foi criada e teve um começo. Deus não teve um começo. Tá? Então a eternidade de Deus é algo que é só dele. E só ele é assim. Só Deus é assim. Tá? Não teve essa criação. Então só ele tem essa eternidade. Onisciência é um atributo incomunicável. Só Deus é onisciente. Dono de todo, ou de todo conhecimento, de toda sabedoria. Só Deus o é. Só Deus sabe tudo o que você está pensando, só Ele é onisciente. Nem os anjos sabem, nem os demônios, né? E tem crente que acha que o demônio sabe, né? Pastor, o diabo parece que ele leu o meu pensamento. Não, querido. O diabo não é onisciente, né? Ele pode ter tentado adivinhar, né? E você foi tão tonto que deixou, tá? Mas ele não é onisciente. A onisciência é um atributo incomunicável. Onipresença é um atributo incomunicável. Só Deus pode estar em todos os lugares ao mesmo tempo, ao mesmo instante. Nenhum outro ser pode. Nenhuma outra criação pode isto. Onipotente, dono, possuidor de todo o poder. Só Deus é. Não é? Ele compartilha conosco o poder dele, mas a onipotência só pertence a ele. Dono de todo o poder, só ele. Tá? Imutabilidade, só Deus é. Tá? Então, esses são os atributos chamados atributos incomunicáveis. Tá? São atributos que não compartilha com o homem e não compartilha com ninguém da criação. São atributos que pertencem apenas a Ele, apenas a Deus, Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Tudo isto se faz importante para a gente poder, de fato, entrar nos atributos um a um e conhecer, de fato, quem Deus é e quais são os seus atributos. Tá bom? Então, esta era uma introdução para você ter um panorama do que é estudar os atributos de Deus, né? Então não é apenas ouvir o que Deus é ou conhecer em palavras aquilo que são as qualidades de Deus. Não, é muito mais profundo do que isso. É conhecer de fato quem Deus é e deixar com que Ele manifeste esses atributos em nossas vidas. Amém? Amém? Primeiro atributo,
que ainda tem tempo. Então vamos falar do primeiro. Vocês pensaram que ia sair mais cedo, né? Está igual escola. Primeiro atributo: autoexistência de Deus. Este é um dos atributos de Deus. E que tem tudo a ver com aquilo que eu estava falando agora sobre a eternidade. Deus é autoexistente. O que esse atributo de Deus diz? Diz que Deus não, diz que Deus não tem origem. Quem estiver assistindo na live é porque entrou um cachorro na igreja agora. E ele está passeando e tirando a atenção do povo. Aí eu estou pensando quem é que vai pôr ele para fora. Vai, Osmar, põe esse cachorro para fora. Deus não tem origem. E é este conceito de não origem que distingue Deus daquilo que não. É exatamente este conceito de não origem. É isto que define Deus. Só pode ser Deus quem de fato não tem origem. Por isso não há outro Deus além do nosso Deus. Porque qualquer outro Deus que o homem apresenta, ele teve uma origem. Qualquer outro Deus que o homem apresenta, ele teve um começo. Ou foi alguém, ou foi a história de alguém, em determinado lugar, em determinado lugar, sempre tem uma origem. O que distingue Deus daquilo que não é Deus é essa característica de não origem. Ou a sua chamada como atributo, a sua autoexistência. Ele só é aplicado a coisas criadas. Aquilo que foi criado, Deus não tem origem. Por quê? Porque Deus é autoexistente. Talvez este seja um dos atributos mais difíceis para a compreensão humana. Talvez seja um dos atributos mais difíceis para a compreensão humana. E por que ele se torna um atributo talvez mais difícil para nós compreendermos? Porque nós somos seres criados. E como seres criados, a nossa concepção é de que tudo tem um começo. Por esta razão é que nós somos alvos, muitas vezes, das crianças perguntando: mas quem criou Deus? De onde Deus veio? Quem fez Deus? Na verdade, quando a criança pergunta isto, não é uma pergunta sem lógica. Não é uma pergunta sem nenhuma razão, não. Quando a criança pergunta isso, na verdade a criança está apenas confessando a sua origem. E a sua origem, ela, por natureza de ter sido criada, todos nós temos esta concepção de que tudo tem uma origem. Por isso a gente não consegue compreender. E aí é que entra a fé e o amor a Deus. Porque a filosofia, a ciência, nunca vai explicar isto. Porque para a própria ciência e para a filosofia, tudo tem um começo. Tudo tem uma origem. Como explicar um ser que não foi criado? Como explicar um ser que não teve uma origem? Por isso é que as crianças não sabem. E aí quando as crianças perguntam isto, qual é o nosso papel? É ensinar que Deus não teve origem. Ensinar que Deus é autoexistente. Ele não foi criado. Qualquer coisa que existe precisou de uma causa anterior, pelo menos
igual a ela. Tudo o que existe precisou de uma causa anterior. E esta causa anterior tem que ser, no mínimo, igual àquela coisa que existe. Por que isto? Porque isto é princípio, é premissa. Uma coisa inferior não pode criar algo superior a si mesmo. Isso é princípio. Nada inferior é capaz de criar algo superior a si mesmo. Por isso que nunca o homem vai conseguir criar algo superior a ele. Por mais que digam que sim. Ah, mas e a IA? Não, nada é superior ao homem. É impossível, isso é premissa. Nada inferior cria algo superior a si. Por esta razão é que Deus não tem origem. Porque para Deus ter origem, Ele teria que ter sido criado por algo superior, uma vez que ninguém inferior pode criar algo superior. Então Deus teria que ter sido criado por alguém superior a Ele. Se Ele fora criado por alguém superior a Ele, então esse alguém superior a Ele é que seria de fato Deus. Então Deus não tem origem. Deus não tem começo. Deus não foi criado, Deus simplesmente é. De onde vem Deus? Eis a explicação: de eternidade a eternidade, Ele é Deus. Esse de eternidade a eternidade significa que Ele não teve começo. Parece difícil na nossa concepção, né? Porque a gente fica, mas... E quando Ele criou a terra? Mas antes Ele já existia, mas Ele criou os anjos. E antes de criar os anjos, quantas vezes você já se pegou nisso? Né? Antes de criar os anjos, como é que Deus ficava? Né? Só ficava Ele, o Filho e o Espírito Santo? Né? Fazendo o quê? Né? Pensamento doido, né? Você está perdendo tempo com isso? Apenas entenda e compreenda, um dos principais atributos de Deus é: Deus não tem origem. E o fato de não ter origem é que torna Deus autoexistente. E esta autoexistência de Deus, pelo fato de não ter sido criado, leva ele a uma autoindependência. Deus não dependeu de ninguém para ser criado. Se Ele não dependeu de ninguém para ser criado, Ele não depende de ninguém até os dias de hoje, porque Ele é autoexistente. Entender a autoexistência de Deus é primordial para a nossa caminhada cristã. Porque quando eu entendo a autoexistência de Deus, preste atenção nisso, querido, nós só vamos falar desse atributo hoje. Quando eu entendo a autoexistência de Deus, eu compreendo o meu papel diante de Deus. Porque Deus existe antes de mim. Deus existe sem que eu existisse. Deus não dependeu de mim para que Ele pudesse existir. E tem muita gente achando que Deus não seria Deus se não fosse você. Tem muita gente achando que Deus tem que agir e tem que fazer do jeito que você quer. Tem muita gente achando que nós é que tornamos Deus quem de fato Ele é. Não.
Deus já era Deus antes de você existir, querido. Deus é autoexistente. Deus não precisa de você para ser Deus. Com você ou sem você, não torna Deus mais Deus e não torna Deus menos Deus. Se toda a humanidade, estou falando toda a humanidade, não estou nem falando igreja, se toda a humanidade decidisse a uma só voz que todos seriam ateus daqui para frente, sabe o que mudaria isso em Deus? Absolutamente nada. Você não tem essa força, querido. Se toda a humanidade dissesse, olha, nós somos todo mundo ateu, não existe Deus, ele continuaria existindo e ele continuaria sendo Deus, porque ele autoexiste sem precisar de nós. A grandeza desse Deus e dessa autoexistência é isso. Quando eu compreendo que Deus é autoexistente, eu compreendo que Ele não precisa de mim. Ele é gracioso por me permitir fazer parte dele, mas não que Ele precisa de mim. Não é a minha vida cristã, não é a minha entrega, não é o meu trabalho, não é o meu louvor, não é a minha adoração que o torna Deus. Porque ele já era Deus antes de tudo isso existir. Os anjos já o adoravam, diz a palavra do Senhor. Agora a beleza é que mesmo antes dos anjos adorarem, ele também já era Deus. Lúcifer cai com 1/3 dos anjos, e isso não tornou Deus menos Deus, porque Deus não depende de ninguém para ser o que Ele é, Ele simplesmente o é. Ele simplesmente existe. Por esta razão é que Deus, na sua grandeza, está em todo lugar e ao mesmo tempo está em lugar nenhum. Parece louco isso, né? Parece que contraria com a onipresença de Deus, né? Mas por que Deus, ao mesmo tempo que está em todo lugar, também não está em lugar nenhum? Porque o fato de está preso a duas coisas, chamada tempo e espaço. E Deus não se prende a tempo e nem a espaço. Por esta razão é que Ele está em todo lugar. E por esta razão é que Ele não está em lugar nenhum ao mesmo tempo. Doido, né? Meio pirado isso, né? Porque se Deus estivesse em algum lugar, vou tentar explicar isso melhor para você. Então o espaço limitaria a Deus. Se eu dissesse, olha, Deus está aqui, então esse espaço limitaria a Deus. E como é que alguém ia dizer ao mesmo tempo, lá em outro canto, Deus está aqui? Então, Ele está em todo lugar, mas ao mesmo tempo eu não posso dizer Deus está aqui, porque este espaço e este tempo não limita Deus. Esta é a autoexistência de Deus. Ele é independente de espaço, Ele é independente de tempo, Ele é independente de mim, Ele é independente de você. Ele simplesmente existe. Simplesmente é autoexistente. Ah, mas Ele se criou, pastor. Não, Ele não se criou. Porque se Ele tivesse se criado, Ele teria uma origem, Ele teria um começo. Deus não tem começo. Deus não tem uma origem. Isso é a autoexistência de Deus. Conhecer este atributo de Deus nos leva a ter essa perspectiva mais sadia a respeito da nossa vida cristã, da nossa caminhada cristã. É impossível saber quem ou o que somos até que saibamos pelo menos um pouco sobre aquilo que Deus é. Eu nunca vou saber que Ele faz sem eu conhecer quem é o Deus que eu estou servindo. E dentre este conhecimento, eu preciso conhecer essa autoexistência de Deus. Porque muito mais do que um conhecimento teológico, conhecer a autoexistência é essencial para a minha caminhada cristã. Porque é a autoexistência de Deus que me leva à certeza de estar adorando ao verdadeiro Deus. Porque é o que eu disse agora há pouco.
não é? O que diferencia o que é Deus daquilo que não é Deus é exatamente a origem. Só pode ser Deus alguém que é autoexistente. E esse atributo de Deus é um atributo que revela uma grandeza e uma soberania de Deus tremenda, gente. Que foge do nosso entendimento. Tá? E aí eu volto a dizer, por que foge do nosso entendimento? Porque nós somos seres criados. E o ser criado, ele se limita a esta concepção de que tudo tem que ter uma origem. Tudo tem que ter um começo. E aí a minha mente não consegue imaginar Deus senão pela fé, senão entendendo, senão compreendendo pela fé, de que Ele é autoexistente. Amém? O homem é um ser derivado e condicional. Nada possui por si mesmo. E cada momento o homem depende daquele que o criou. Eis a diferença da autoexistência. Eu sou um ser criado, você é um ser criado. Você é um ser dependente. Dependente de quem? Daquele que te criou. Ai de nós se não for a Deus. Eis a diferença, porque Deus é autoexistente. Deus não depende de ninguém. Porque todo ser criado, em algum momento, ele depende daquele que o criou. Deus nunca dependerá de ninguém, porque Deus nunca foi criado por ninguém. Eis a nossa diferença para Deus. Nós somos dependentes dele. Alguém disse que o homem é como um raio do sol, não é? Se você cobrir o sol, o raio desaparece. O homem é como um raio do sol. Se você cobre o sol, o raio desaparece. Se você tira Deus da vida do homem, o homem não tem vida nenhuma, o homem não tem razão nenhuma de viver. Tamanha a nossa dependência de Deus. Se não for a Deus, não haveria razão nenhuma de nós existirmos. Agora, Deus, pelo contrário, Deus é autoexistente. Tampa o raio, mas não cobre o sol. E você vai ver que o sol continua brilhando, mesmo que você tente tampar alguns raios dele. O que significa isso, pastor? O homem passa, o homem se afasta, o homem toma suas decisões. Mas isto em nada altera o Deus que é autoexistente. O Deus que não teve origem. O Deus que é Deus, independente daqueles que Ele criou. Isto é entender e conhecer a autoexistência de Deus. E eu encerro dizendo que talvez o texto que melhor define a autoexistência de Deus é quando Moisés conversa com Deus e Deus diz para Moisés ir até o povo, libertar o povo, e Moisés diz, mas quem eu vou dizer que me enviou? Talvez o texto que melhor defina a autoexistência de Deus foi a resposta que Deus deu a Moisés. Deus disse, diga que eu sou o que sou. É isso que eu sou. Você não precisa me definir. Eu sou o que sou, porque ninguém me criou. Eu sou o que sou, porque eu autoexisto. Eu sou o que sou, porque eu não dependo de ninguém. Talvez seja a melhor definição. Tudo que Deus é, tudo que é Deus, está englobado na sua autoexistência. Ele simplesmente o é. Né? Primeiro atributo de Deus, autoexistente. Nós servimos a um Deus que não foi criado. Escute, querido, este sim é o único Deus. Quer discutir sobre o verdadeiro Deus com qualquer um? Pergunte a origem. Todos os falsos deuses tiveram uma origem. O nosso Deus é o único que não tem origem, porque Ele é autoexistente. Ele existe em si mesmo.
e não depende de ninguém, nunca dependeu de ninguém, nem para ser feito. Amém? Amém? Se coloque de pé. Semana que vem nós vamos falar sobre outros atributos. Aí sim, semana que vem a gente só vai falar dos atributos. Tá? Eu quero ver se eu falo pelo menos de 3 a 4 atributos por semana. Tá? Mas pastor, o senhor só falou de um hoje, mas é porque hoje a gente fez toda a introdução sobre atributos. Tá? Mas eu quero ver se eu falo pelo menos de 3 a 4 atributos por semana. E aí nós vamos falar de todos eles, desde os atributos que nós achamos que são os bonzinhos, né, até aqueles atributos que nos causam medo, não é? Como Deus irado, como Deus que tem ódio do pecado, como Deus justo, como Deus santo. Então nós vamos falar de todos eles. Para você, de fato, conhecer qual é o Deus que você serve, né? Domingo eu vou falar muito bem sobre isto, tá? Para a igreja parar de ter um Deus criado à sua forma, né? Nós estamos formando um Deus do nosso jeito. Deixamos de adorar o verdadeiro Deus e cada um está adorando um Deus diferente, né? Parece idolatria, mas talvez o seja, não é? Tem gente na mesma igreja, tem um adorando um Deus de prosperidade, tem outro adorando um Deus de amor, tem outro adorando um Deus bom, tem outro adorando um Deus que dá casa, né? Cada um escolheu o seu Deus para adorar. Nós adoramos um único Deus, que é bom, que é amor, mas que é santo, que é justo, e que se ira, não é? E que quer a igreja perto, né? Então, é um único Deus. Então nós precisamos conhecer, ou voltar a conhecer. Talvez a chamada maior, eu disse isto na semana passada, muito mais do que me incomodar para falar sobre os atributos de Deus, eu senti de Deus um confronto, né? De nos chamar como igreja, para voltar a conhecer quem de fato é o Deus que nós servimos. A igreja deixou de conhecer a Deus, né? E a intenção é que você volte a conhecer de fato quem é Deus. Amém? Pai, em nome de Jesus, nós somos gratos a Ti. Muito obrigado por este tempo, obrigado por esta noite, obrigado por estes ensinamentos, obrigado por aquilo que o Senhor ainda nos ensinará, Pai, a Teu respeito. Senhor, eu te peço, abra nossa mente, nosso entendimento, nosso coração, Pai querido, para recebermos tudo aquilo que o Senhor quer nos ensinar, para que possamos aprender de fato quem Tu és, Senhor. Oh, Pai, nos dá o privilégio de aprender quem Tu és, Senhor. Nos dá o privilégio de conhecermos um pouco mais do Senhor. Pai querido, sabemos que insondáveis são os Teus caminhos. Deus querido, o Senhor é profundo no conhecimento e na sabedoria, mas nos permita conhecer um pouco mais ao Senhor. Nos perdoa, ó Deus querido, se estamos adorando um Deus que nós nem conhecemos direito, mas que o nosso entendimento seja ampliado a partir desta série de estudos, que o Teu Espírito Santo nos ensine de uma forma sobrenatural, aumenta-nos a fé, Senhor, para que possamos compreender toda a Tua grandeza, toda a Tua soberania. Em o nome do Senhor Jesus, desperta em nós um desejo de conhecer-Te mais, porque a Tua palavra diz, Senhor, que por não conhecer é que o Teu povo tem perecido, e nós não queremos perecer, Pai, nós queremos conhecê-lo melhor, e conhecermos e prosseguirmos cada vez mais em conhecer-Te. Então eu te peço, sê conosco, em o nome do Senhor Jesus. Prepara-nos, Senhor, para as próximas aulas, para os próximos encontros. Deus querido, que sejamos impactados pela Tua grandeza, pela Tua soberania, que sejamos impactados pelos Teus atributos, em o nome do Senhor Jesus. Pai, eu te peço, leva-nos de volta aos nossos lares, na Tua paz e na Tua proteção, e que o Senhor permaneça conosco no decorrer
desta noite, no decorrer do término desta semana, que a tua presença permaneça conosco, Deus santo, Deus poderoso, autoexistente, Deus que não depende de ninguém, mas nós sim dependemos de ti, e nos alegramos por dizer isto, Senhor. Eu me alegro em ser dependente do Senhor, Pai querido. Então que o Senhor continue nos assistindo, que o Senhor continue nos acompanhando, assim eu te peço, e desde já eu te agradeço, que domingo possamos estar aqui novamente, para juntos cultuarmos a ti e aprendermos um pouco mais do Senhor. Deus, em nome de Jesus, e a ti seja todo louvor, toda honra e toda glória, e que o amor de Deus nosso Pai, a graça e a salvação do nosso Senhor Jesus Cristo, a comunhão, a consolação e o poder do Espírito Santo de Deus, seja com todos nós, agora e para todos sempre. Amém, Jesus. Deus abençoe, em nome de Jesus.